Olá, boa noite. O Realidade em Pauta de hoje é sobre o vírus HIV e a AIDS, que é a doença que o vírus pode causar. A AIDS é uma doença que há muito tempo tem chamado a atenção de pesquisadores, médicos e cientistas em todo o mundo. Por ser uma doença que já matou muitos portadores do vírus HIV, existe uma forte discussão na comunidade científica sobre tratamentos, controles, vacinas e a cura. O Realidade em Pauta aborda esse tema que antigamente já foi um tabu e hoje se faz cada vez mais necessário o entendimento neste assunto. A reportagem é de Murilo Leles. 36 milhões e 900 mil pessoas. Essa é a média de portadores do vírus da AIDS em todo o mundo. Os números são os mais recentes, divulgados em 2017 pela Organização das Nações Unidas através do programa UNAIDS. Para a gente entender como essa doença age no organismo, precisamos voltar lá para o início do século XX, época em que começaram a aparecer os primeiros sinais de que algo estava errado na relação entre o homem e o chimpanzé. É isso mesmo, essa relação era forte antigamente. Eu explico. O HIV surgiu a partir de um vírus chamado SIV. Esse vírus era encontrado no sistema imunológico dos chimpanzés e do macaco verde africano. Como o SIV é um vírus com a capacidade enorme de fazer mutação, deu origem ao HIV do tipo 2, que é uma versão menos agressiva. Já os chimpanzés deram origem à forma mais mortal do vírus HIV, o HIV do tipo 1. Justamente o que causa estrago na saúde das pessoas. Os cientistas acreditam que tudo começou nas tribos da África Central, onde a caça e a domesticação de macacos verdes e chimpanzés eram algo natural. O mais provável é que a transmissão para o ser humano tenha acontecido por volta de 1930 e a sua primeira identificação em 1981. O vírus ele entra no corpo das pessoas e ele afeta uma célula que ela é fundamental para as defesas contra infecções e contra câncer. A gente produz células de câncer e a gente elimina essas células de câncer. E na hora que a gente perde essas defesas, até patógenos, bactérias, fungos, vírus que estão dentro da gente, ficam muito perigosos. E a pessoa acaba desenvolvendo essas infecções e falecendo. O que acontece é uma espécie de guerra dentro do corpo de quem está infectado pelo vírus. De um lado, um exército poderoso que tem bilhões de soldados dispostos a atacar. Do outro, milhões de soldados prontos para se defender de qualquer ameaça. Para você ter uma ideia, isso significa que para cada um defensor, existem 5.000 agressores. Por um período de quase 10 anos, os dois exércitos vivem em equilíbrio, cada um no seu canto. Até que chega o momento em que os soldados invasores decidem invadir o quartel do Exército Protetor. Como estão em grande número, a vitória é praticamente garantida. E é quando ocorre esse último ato que a pessoa desenvolve a AIDS. O vírus tem este problema, né? Ele se aproveita da brecha na imunidade para provocar um estrago. E são as infecções que no momento de imunidade adequada você não sofreria. No caso da AIDS, coloca em risco a sua vida. A AIDS, que com o passar do tempo fez tantas vítimas, principalmente na África, começou também a fazer estragos no Brasil. No início dos anos 80, quando chegou ao país, o vírus ainda era de difícil tratamento. Embora as primeiras manifestações fossem consideradas banais, as infecções se tornavam cada vez mais sérias e frequentes. Do início da década de 80 até junho do ano passado, foram registrados mais de 900 mil casos de AIDS no Brasil. Isso dá uma média de 40 mil novos casos por ano. Só que desde 2013 esse número tem diminuído. Para você ter uma ideia, em 2017, menos de 38 mil pessoas contraíram o vírus no país. No momento em que a gente descobriu a forma de detectar quem tinha o vírus, em meados da década de 80, a gente teve uma surpresa e percebeu que para cada uma dessas pessoas que tinha AIDS, existiam 500 pessoas mais ou menos que tinham o vírus e queriam desenvolver a AIDS. E a gente só conseguiu mitigar essa progressão para a morte no momento em que a gente começou a ter medicamentos efetivos. Isso daí já foi na década de 90. E foi no início da década de 90 que este senhor foi diagnosticado com a AIDS. Na época, com 56 anos de idade, ele disse que foi um susto muito grande tanto para ele quanto para sua família.
Nossa, foi terrível. Senti o mundo desabar na minha cabeça. Um choque tremendo. Pensei até em suicídio na época, né? De primeiro momento foi assim, todo mundo em choque, ninguém sabia o que fazer, tanto ele quanto a gente. Eu conversei com meus irmãos para darem apoio, porque não tinha falado lá com os filhos ainda. Como na época os remédios não eram tão eficazes no tratamento da doença, ele sofreu muito com o avanço do vírus no organismo. Eu tive pneumotórax aí, que consequência de água no pulmão, etc., que tive que colocar um dreno no pulmão para sair essa água. E foi terrível. Ele chegou a desenvolver a doença AIDS, ficou muito magro, doente, toda hora tinha infecções, teve várias pneumonias. O coquetel é que deu uma reviravolta, né, no tratamento. Os coquetéis são os comprimidos que fazem parte de um tratamento conhecido como terapia antirretroviral. Hoje, esses comprimidos são indispensáveis para quem é portador do HIV e são disponibilizados gratuitamente. A gente entende o ciclo de vida do vírus e desenha moléculas de medicamentos para interferir no ciclo de vida do vírus. E aí, na hora que a gente juntou medicamentos que agiam em diferentes etapas do ciclo de vida do HIV, a gente conseguiu eliminar a multiplicação do vírus no corpo da pessoa. E aí, quando o vírus não se multiplica mais, o sistema imune volta a ficar restaurado e a pessoa tem uma vida normal. Tomo de manhã, no café da manhã, já engulo os comprimidos e tal. E depois à noite, antes de dormir, também tomo sempre algum lanche, qualquer coisa assim, tomo os outros 5 comprimidos à noite. O tempo ajuda a gente a se acostumar com a ideia e aí fui convivendo até agora. E esse foi o resultado esperado pelos pesquisadores em relação ao tratamento com os antirretrovirais. Resgatar uma qualidade de vida para quem é portador do HIV. O sujeito que toma o tratamento antirretroviral, ele pode transar sem camisinha, não tem risco de transmitir isso para ninguém, se ele tiver com a carga viral indetectável. Ele não tem infecção oportunista, ele não vai precisar internar por conta do HIV, ele só tem o HIV. Este indivíduo, ele tem uma vida normal mediante tratamento. E aqui no estúdio eu tenho o prazer de receber o infectologista Dorival Duarte, que é diretor clínico do Hospital Adventista de São Paulo. Boa noite, seja muito bem-vindo, doutor. Boa noite, Carolina. Um prazer estar aqui com você e com os teus telespectadores também. É um prazer recebê-lo novamente, né? Primeira vez que eu te entrevisto, mas você já é da casa, né? Já recebeu outras entrevistas aqui, participou conosco. Doutor, nós vimos aqui a possível cura da AIDS, né? Mas nem todo indivíduo que vive com o vírus, ele chega a desenvolver a síndrome, a doença, de um modo geral, né? Pois, em realidade, a grande maioria dos pacientes que se infectam pelo vírus HIV, se não existe uma intervenção farmacológica de tratamento no curso da infecção, a imensa maioria desses pacientes haverá de desenvolver o que é a AIDS em si, né? A AIDS em si é a manifestação tardia da infecção pelo vírus HIV, que vai se caracterizar pela aparição de infecções oportunísticas e também alguns tipos de tumores, alguns tipos de cânceres que ocorrem de forma mais comumente nessas pessoas que são infectadas e que não são tratadas. Assim que a imensa maioria das pessoas que se infectam, a imensa maioria, elas desenvolverão a AIDS se não se intervém farmacologicamente para melhorar o estado imunológico dessas pessoas. E ninguém morre da AIDS em si, né? As pessoas, elas morrem de problemas decorrentes a essa baixa imunidade. Exatamente. Na fase final da infecção, existe uma depressão importante do sistema imunológico e favorece que patologias infecciosas que normalmente, raramente ocorrem na população em geral, possam ocorrer de uma forma muito mais frequente nessa população, que se torna uma população extremamente vulnerável. Né? Um exemplo disso, por exemplo, é a tuberculose, né? Que é a doença infecciosa que mais vai matar os pacientes com infecção por HIV.
E o que mudou nos medicamentos, das medicações antigas para hoje, né? A gente percebe que os antirretrovirais, eles são mais potentes, né? Pois, em realidade, desde que se utilizou a primeira droga em 1986, que foi o AZT, a primeira droga, né? Naquele tempo não se dispunha de outras drogas e era a droga única que se utilizava para tratamento dessa infecção. E o que se viu rapidamente é que as pessoas que recebiam AZT, elas, uma grande proporção delas, por não dizer praticamente todas elas, desenvolviam resistência ao vírus de uma forma muito rápida. E isso fez com que pudesse ampliar-se o espectro do tratamento na administração de várias drogas. E estas drogas, com o passar dos anos, elas foram aperfeiçoando-se, né? Drogas que atuam em diferentes fases do ciclo replicativo do vírus. E então, estas drogas melhores, né, com menos efeitos secundários, requerendo-se menos quantidade de comprimidos cada vez que o paciente ia tomar o medicamento, tudo isso propiciou que hoje nós dispuséssemos de um armamentário, né, de mais de duas dezenas de drogas, de medicamentos, e esses medicamentos, né, alguns deles bem recentes, podem ser utilizados e propiciam ao paciente uma qualidade de vida relativamente boa. O paciente pode conviver com a sua doença, basicamente de forma análoga como um paciente diabético convive com o seu diabetes, controla a sua glicemia, como um hipertenso controla a sua hipertensão arterial e eles têm uma vida praticamente normal. Então, esta foi uma contribuição imensa para a qualidade de vida dos pacientes em razão do surgimento dessas drogas, várias drogas antirretrovirais que nós utilizamos na clínica hoje para tratar os pacientes. Nós hoje temos drogas que têm menos desses efeitos secundários, mas cada uma das drogas que nós utilizamos hoje tem ainda potenciais efeitos secundários, né? Daí, pois, é muito melhor que tratar uma infecção pelo HIV é prevenir esta infecção. É bom que você tocou no assunto de prevenção, porque hoje fica fácil você identificar, né? Os exames são mais fáceis de serem realizados, né? Tem testes rápidos para identificar se essa pessoa tem ou não o HIV? Sim, existem testes rapidíssimos que a gente faz, né, que detectam se a pessoa tem ou não tem infecção pelo HIV. Isso é muito importante porque quando a gente fala aqui no Brasil, né, a gente está falando de uma população de ao redor de 825 mil brasileiros infectados pelo HIV. E uma fração importante destes, né, um pouquinho mais de 100 mil, talvez ainda não saibam que tem infecção pelo HIV. Isso é muito importante, porque se você não sabe que tem a infecção, você não vai tomar medidas para minimizar a transmissão da infecção. E então, pois, por isso nós acabamos continuando a ver a aparição de novos casos em diferentes segmentos de faixas etárias, né, muitas vezes porque as pessoas não sabem que estão infectadas, né? E um outro fator importante, né, o que a gente vê nas outras doenças de transmissão sexual, que pois vão em um índice de aumento bastante significativo, né, especialmente a sífilis aqui em nosso Brasil, a presença de uma infecção de transmissão sexual diferente do HIV, por exemplo, a gonorreia, a sífilis, por exemplo, o hérpes genital, por exemplo, estas doenças por si só são facilitadores da aquisição da infecção pelo HIV quando se tem contato com essas doenças com alguém que tem a infecção pelo HIV. Até fevereiro deste ano, só existia um caso de cura da AIDS em todo o mundo. No início do mês passado, a comunidade científica internacional anunciou que outra pessoa também está totalmente livre da doença. Apesar de poucos, estes casos representam um avanço gigantesco nas pesquisas que buscam a completa cura da AIDS. Durante muito tempo, cientistas e pesquisadores queriam entender como o vírus da AIDS se comporta dentro do corpo humano. Entenderam tão bem o processo que conseguiram criar medicamentos que controlam o avanço do vírus no organismo. Só que, para esses profissionais, só esse controle não bastava. Era preciso ir mais além e achar a cura definitiva da doença. Há 12 anos, os esforços de pesquisadores e cientistas foram recompensados. Em 2007, o mundo ficou sabendo que, pela primeira vez, um portador do vírus HIV foi totalmente curado. Seu nome, Timothy Ray Brown.
Apesar do que você pode ter ouvido e ter lido e ouvido recentemente na mídia, estou curado do vírus da AIDS. Obrigado. Timothy foi diagnosticado com o HIV em 1995, um ano antes do surgimento do coquetel antirretroviral, quando ainda vivia em Berlim, na Alemanha. 11 anos depois, em 2006, ele descobriu que tinha leucemia. Após várias sessões de quimioterapia, os médicos concluíram que a única saída para Timothy seria um transplante de medula óssea. Em um transplante desse tipo, as células do sistema imunológico do paciente são totalmente destruídas, para em seguida receber células saudáveis de um doador. E é aqui que está o X da questão. Algumas pessoas não se infectam pelo HIV, elas são resistentes. Uma das causas dessa resistência, delas não se infectarem, a gente já conhece, que ela é o fato de que algumas pessoas não têm uma porta de entrada efetiva, eficiente para o vírus. Essa mutação, como chamam os pesquisadores, estava presente na medula do doador, no caso de Timothy. Ao receber essa medula, o sistema imunológico do paciente de Berlim passou a produzir células de defesa que não tinham mais a porta de entrada para o vírus HIV. Essa porta de entrada é conhecida como o receptor CCR5. No momento em que você tira todas as células do corpo da pessoa que vai receber o transplante como forma de tratamento e coloca uma célula nova que é resistente, o vírus se extinguiu. Tempos depois do transplante em Timothy Brown, ele foi submetido a diversos exames que detectam o vírus no organismo. Desde então, nada foi encontrado. Meu caso, minha história, é uma prova no conceito de que o HIV pode ser curado. 5 de março de 2019. 12 anos depois, a cura da AIDS foi novamente a notícia de maior destaque na imprensa nacional e internacional. Conhecido apenas como o paciente de Londres, o portador do vírus HIV em questão recebeu em 2016 células-tronco da medula óssea de um doador com a mesma mutação que faz com que as células de defesa não recebam o vírus. Os medicamentos foram interrompidos há quase 2 anos. Até hoje, o HIV não foi identificado nos exames do paciente de Londres. Sabemos que as células podem ser resistentes pela deleção do gene CCR5 e sabemos também que em europeus isso ocorre em cerca de 1% dos indivíduos. Então, eles conseguiram encontrar alguém com uma boa combinação de tecido para o paciente e nós, então, monitoramos sua resposta e nos certificamos de que o HIV fosse indetectável em vários testes antes de interromper sua terapia antirretroviral e isso aconteceu 18 meses atrás. Agora temos 18 meses de remissão sem nenhum medicamento antirretroviral. Assim como o paciente de Berlim, o paciente de Londres também tinha um câncer raro no sangue. Por isso, a necessidade do transplante de medula. Como esse procedimento é muito agressivo, os médicos ainda pedem um certo cuidado na divulgação de que a cura está disponível para todos. Cerca de 1 milhão de pessoas no Brasil vivem com HIV. Se eu tivesse que tratar usando esse modelo, eu teria que fazer 1 milhão de transplantes de medula. Eu não tenho 1 milhão de doadores com essas características. É um salto do ponto de vista da qualidade da informação, eu não tenho dúvida, mas não é um modelo factível de tratamento. A doutora Rowena Johnston, diretora que conduziu a pesquisa do tratamento do paciente de Londres, também pensa da mesma forma. Segundo ela, a esperança está nesse início de construção de um conhecimento mais aprofundado, que leve a uma cura mais global do HIV. Aqui no Brasil, a gente também encontra essa construção de conhecimento em busca da cura da AIDS. E é uma pesquisa elaborada justamente pelo professor e infectologista Ricardo Dias. Os estudos dele apoiam 2 frentes para a cura da doença. Nesse estudo a gente fez a intensificação do tratamento, ou seja, a pessoa estava tomando os medicamentos do coquetel, os antirretrovirais, e a gente deu mais 2 medicamentos para essa pessoa, para diminuir essa multiplicação que existe em quantidade pequena. Associado a isso, a gente usou 2 medicamentos diferentes para acordar o vírus. E acordando o vírus, o coquetel mata esses vírus e a célula que estaria albergando esse vírus também morre. E a gente ainda fez uma vacina para que o sistema imune da pessoa conseguisse eliminar as células que estão albergando o vírus.
e dessa forma a gente conseguiu diminuir muito, até mesmo deixar de forma indetectável a quantidade de células infectadas em alguns pacientes. O avanço nas pesquisas e os casos de cura mostram que a AIDS já não é mais uma doença impossível de ser curada. A ciência provou que, aos poucos, o vírus está sendo totalmente dominado, mas enquanto os médicos, pesquisadores e cientistas fazem a parte deles, cabe à sociedade também fazer a parte dela. Há uma oferta muito grande de testes para se descobrir quem tem e quem não tem o HIV. É fundamental que as pessoas procurem fazer esses testes. Por quê? Porque quanto mais precocemente se identifica a infecção, melhor o prognóstico. E a gente volta aqui para a nossa conversa com o Dr. Dorival Duarte, que é infectologista. Doutor, falávamos da prevenção no bloco anterior, né? Quais são os princípios da prevenção em relação ao HIV? Bom, os princípios básicos são os princípios de tomar cuidados nos relacionamentos, né? O uso de preservativo, que é uma forma de prevenção bastante importante, né? Hoje em dia, para as pessoas que se expõem ou têm um acidente, né? Existe uma profilaxia que a gente dá, uma profilaxia depois da exposição, né? Vamos, um exemplo típico, né? Um enfermeiro que vai tirar sangue de um paciente com infecção por HIV e tem um acidente pérfuro-cortante. A gente tem a instituição de um esquema de tratamento, né? Que é uma profilaxia para depois dessa exposição, né? E essa profilaxia é bastante importante na minimização, quase que na eliminação do risco de adquirir-se a infecção. Mas para aquelas pessoas que terão relações com pessoas infectadas, né, existe uma profilaxia pré-exposição. A pessoa toma a medicação antes de expor-se ao vírus, né? Então é um tipo de profilaxia que existe, mas também existem outras formas de prevenção, né? O cuidado com os hemoderivados, por exemplo, né? Cuidado com tatuagens, por exemplo, né? Porque aí vão também outras infecções que podem transmitir, como o vírus de hepatite B, hepatite C, que são possíveis de serem transmitidos por estas vias também. E de forma muito importante, a instituição do tratamento em si como forma de prevenção, né? Talvez o exemplo mais clássico disso seja o tratamento de uma mulher infectada por HIV e que recebe tratamento durante a sua gestação. Isso reduz dramaticamente a quase zero o risco da transmissão da infecção vertical da mãe para o bebezinho no útero, né? Então, esses fatores, em termos de prevenção, são muito importantes. Nós vivemos em uma sociedade moderna, né? Parâmetros que nossos antepassados, nossos avós, nossos bisavós, mesmo nossos pais tinham no passado, alguns parâmetros desses acabaram perdendo um pouquinho a sua nitidez, né? Então, falta um pouquinho mais de consciência de cada pessoa, porque ao se ter um relacionamento com uma pessoa, você não sabe. Existe um ditado muito claro que diz, olha, quem vê cara não vê coração, né? Então, você pode ter um relacionamento uma única vez com uma pessoa que você conheceu, um relacionamento íntimo, né? Uma única vez, e esta única vez, deste único relacionamento com essa pessoa que você conheceu, este único relacionamento ser o suficiente para se adquirir a infecção. E muitas vezes os segmentos mais jovens da população não refletem de forma assim mais profunda sobre isto, né? Então acaba se expondo e acaba se infectando. Por isso que nós vemos um número importante de jovens sendo infectados e nós os atendemos. Chegam nos consultórios, chegam nos hospitais, pessoas jovens. Talvez um outro fator facilitador para isto seja a facilidade da utilização de drogas ilícitas, né? Obviamente, uma pessoa que está sob a ação de drogas ilícitas, e mesmo de drogas, entre aspas, lícitas, como, por exemplo, o uso de álcool, mesmo o uso social de álcool, né? Chamado uso social, essas pessoas também perdem um pouquinho alguns parâmetros distintivos e isto as torna mais propensas a tomarem condutas que de sã consciência não o fariam, né? E, de fato,
Vale até a pena mencionar aqui, recentemente, a Organização Mundial da Saúde, em uma meta-análise que eles acabaram ajudando a produzir, né, e a divulgar, estabelecendo que não existe limite seguro para o consumo de álcool, ou seja, o consumo seguro para o uso de álcool é menos de uma gota, ou seja, é nada. É nada. Né? Ele realmente altera o comportamento e as decisões, né? Claro. Quando nós temos, por exemplo, dentro de uma casa, um casal, um desses parceiros recebe essa transmissão, qual o procedimento? O que tem que ser feito? Eles precisam se separar? Passa por saliva ou não? Pode abraçar, pode beijar? Qual o relacionamento que pode ter com uma pessoa que é infectada por HIV? A transmissão do vírus não ocorre pelo contato assim próximo, por exemplo, beijar, por exemplo, isso não transmite o vírus, né? A transmissão primária é a transmissão por via sexual, né? Então, o cuidado primário é o uso de preservativo nos relacionamentos, né? E especialmente, e não menos importante, o tratamento de quem está infectado. Simplesmente o fato de uma pessoa infectada estar em tratamento, né, ter a sua carga viral indetectável pelos métodos que a gente utiliza, isto faz com que a transmissão seja extremamente incomum. Extremamente incomum. Então, essas duas medidas, uso de preservativos, tratamento para a pessoa que está infectada, são métodos muito eficientes para minimizar, para reduzir o risco de transmissão. Bom, a gente percebe que os preservativos estão sendo distribuídos gratuitamente, então tem muitas possibilidades de você se manter seguro em relação a essa doença. O Realidade fica por aqui, você pode rever esse e outros programas no nosso site novotempo.com/jornalismo. Uma boa noite para você, até o próximo programa.